Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar por qual motivo algumas pessoas estão desanimadas com as igrejas, desencantadas. Motivo ou os motivos? Vou estar trazendo aqui uma reflexão sobre este tema delicado. E se de alguma forma você se identificar, fique à vontade para deixar aí nos comentários a sua posição a seu respeito sobre o tema. Primeiro precisamos definir o que é igreja. Jesus Cristo, quando ele veio estabelecer a sua missão nesta terra, ele definiu que a igreja seria aquilo que daria continuidade à sua missão aqui na terra. E a palavra igreja, a sua etimologia, ela vem do grego eclésia, que quer dizer reunião, assembleia. Assembleia ou reunião daqueles que foram chamados para fora, que foram tirados, saíram de um lugar para outro. Essa é a definição da palavra igreja, ou agrupamento. Então, isso está totalmente intrínseco ligado a pessoas. Então, logo entendemos que igreja não é templo, não é uma casa, não é galpão ou algo parecido. A igreja é um grupo de pessoas que se reúnem com um propósito específico, não é algo físico, não está ligado à estrutura. Mas isso se confunde uma vez que essas pessoas elas precisam se reunir em algum lugar, precisam se ajuntarem para dar razão à sua crença, à sua fé. E aí nasce a igreja e ela se estabelece nos moldes que conhecemos atualmente. Pois bem, mas por que esse desânimo por parte de algumas pessoas? Por que esse desencanto? Eu quero abordar no sentido que essas pessoas na qual eu me refiro são pessoas fiéis, piedosas, crentes que amam a Deus. E muitas pessoas que têm coração missionário, pessoas que dedicaram a sua vida ao Evangelho, muitas se encontram desanimadas e por algum motivo estão esfriando, por assim dizer, na fé. Então, trazendo agora os 5 motivos que geram esse desencanto por parte de algumas pessoas ou muitas pessoas que, de repente, você até conhece alguma delas ou você também, de repente, se identifica. O primeiro motivo, como eu já até citei aqui, é o local, o lugar. Ou seja, este lugar que essa pessoa está não é a igreja. Como assim? Este lugar é um templo, é uma repartição, é um galpão, é uma casa, mas não é a igreja verdadeira. Por quê? A igreja verdadeira, como eu falei, é esse ajuntamento. É estas pessoas que estão no mesmo sentido, em uma mesma visão, uma visão de reino, de algo que transcende a estrutura em si. Uma vez que algumas pessoas entendem que a igreja é aquele local, é aquele lugar, e isso se resume àquilo, a finalidade é estar em um local, essa pessoa ela vai desanimar, porque esse não é o verdadeiro propósito, esse não é o verdadeiro motivo da existência da igreja. O lugar por si só não define a igreja. Ele é importante, ele é necessário, é até certo ponto fundamental. Precisamos de um local para nos conectarmos uns com os outros, mas por si só este local, esse templo, esta casa, esse galpão não é a igreja. Então, veja que quando focamos a nossa fé, a nossa crença em exercê-la em um local específico, haverá esse desencanto, haverá esse desânimo por razões óbvias, porque a igreja não é isto. A igreja, este movimento, é uma essência, é o calor humano, é a comunhão, é um só espírito, um só pensamento, uma só fé. Isso que está conectado, isso é que nos dá essa conexão de sermos chamados de igreja. Vamos agora para o segundo ponto.
O segundo ponto é a corrupção. Sim, a corrupção ela está ligada aos falsos mestres, aos falsos profetas, aqueles que negligenciam a palavra de Deus ou que deturpa a palavra, aquilo que Jesus deixou como ensinamento. E como resultado disso vai trazer um esfriamento, um desânimo na vida do corpo dos fiéis. Jesus falou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. E a razão disso também está ligado aos falsos profetas, aos falsos mestres, e não somente a corrupção por parte daqueles que estão em posição de liderança, mas de muitos que estão fingindo que servem, mas não servem, que estão exercendo a fé de forma irresponsável ou estar na igreja para simplesmente achando que o ato de estar ali por si só vale alguma coisa, garante a salvação ou algo nesse sentido, mas sua vida está totalmente diferente daquilo no qual realmente representa o ser igreja. O terceiro ponto é o modelo humano. Modelo humano, ou seja, falamos agora de antropologia. Antropologia é o estudo do homem, a razão do homem. Então, quando é desviado o foco da palavra de Deus, dos ensinamentos de Cristo, e o homem é colocado no centro, haverá esse desânimo, uma vez que a nossa fé não pode estar baseada em homens, em pastores, padres, cantores, líderes. A fé tem que estar baseada em Cristo. Então, quando esses homens eles começam a aparecer, a se destacar mais que o próprio Cristo, o nosso próprio Jesus Cristo, as pessoas elas vão se decepcionar, porque a sua fé não vai ser verdadeiramente alimentada, uma vez que a fé, a razão da igreja, ela ser alimentada pelo próprio cabeça, que é Cristo, e não por homens. Esses homens eles têm que ser o canal, a ponte, intermediário da missão que Cristo os confiou, os delegou. Mas eles por si só não podem ser a razão das pessoas se reunirem em um local e ao seu redor. Então, veja também que há esse desânimo com homens, há esse desencanto com líderes, com pessoas que, em vez de amar, de cuidar, elas estão chamando para si a glória, estão chamando para si a adoração. E a adoração, que significa serviço, que significa trabalho, ela tem que ser totalmente direcionada para o cabeça, que é Cristo. O quarto ponto é o ambiente. O ambiente, eu falo no sentido de a energia, o espírito que está no meio daqueles que são chamados de igreja. O espírito que deve governar, imperar, é a comunhão dos santos, é um dos pilares da igreja, a oração, a doutrina. A comunhão faz parte do pilar, um dos pilares central da igreja é a comunhão. E uma vez que esta comunhão, que é o calor humano, que é uma só fé, um só propósito, uma só visão, ela é mudada por outros objetivos. Posso citar um ambiente que promove questões financeiras, promove status, promove o ter em vez do fazer e ser. Esse ambiente ele vai se tornar um ambiente tóxico e essas pessoas elas também vão desanimar. Elas vão se desencantar com aquela chamada igreja. Então, veja que o ambiente ele tem essa importância para preservar a saúde da igreja. Então, falamos do lugar da corrupção, o modelo humano que troca Cristo por homens. Falamos do ambiente e, por fim, esse desânimo, esse desencanto. Pode ser você, pode ser eu mesmo, pode ser nós. Como assim? Este motivo é quando o homem, a mulher, o crente, o cristão, ele deixa de olhar verdadeiramente para Deus e começa a colocar sua expectativa nele mesmo, ou em outro, ou em qualquer outra coisa.
Isso eu dou o nome à doutrina, à fé, a Bíblia vai chamar de idolatria. Tem um exemplo no Êxodo, que é quando Moisés ele passa um tempo com Deus, ele sobe para o monte, para a montanha, para ter acesso às leis, às tábuas, onde estavam escritos os mandamentos. E, por um momento, o povo entende que Moisés não volta, eles começam a dizer que Moisés está morto, desapareceu, precisamos substituir Moisés. E olha a ideia brilhante que eles vão ter para substituir Moisés. Eles vão pegar as joias, os pingentes, as pratas, e vão fazer um bezerro de ouro e coloca no lugar de Moisés. Aquele bezerro de ouro, ele não é colocado no lugar de Deus, é colocado no lugar de Moisés. O texto vai dizer que eles dizem assim, esse Moisés sumiu, desapareceu, não sabemos o que aconteceu deles, e ali é colocado o bezerro, e o líder, no momento ali que era Arão, fala, Israel, aí está o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito. Mais ou menos assim. Logo, quando colocamos a nossa fé em nós mesmos, quando esperamos de pastores, padres, cantores, ou até quando essa adoração, essa veneração, essa confiança é colocada em políticos, em quem quer que seja, no marido, na esposa, no patrão, e não em Jesus, haverá esse desânimo, uma vez que a igreja ela é baseada, é fundamentada na pessoa do próprio Cristo, ela não pode estar baseada em lugares, em modelos humanos. Eu não posso renegar minha fé, eu não posso desistir daquilo que eu sou por causa da corrupção, e também eu não posso me eleger como sendo o centro da minha própria fé para culpar a igreja, culpar quem quer que seja, por de repente um fracasso ser da minha própria pessoa. Então, estes são alguns pontos que eu vejo que estão levando pessoas a se desanimarem. Com tudo isso, o que aprendemos? Aprendemos que precisamos rever os nossos conceitos, precisamos chamar a responsabilidade da nossa fé para nós mesmos e depositá-la em Cristo, não depositá-la em locais, não depositá-la em homem algum, em modelos humanos e nem nós mesmos. Nós somos falhos, por mais que pensamos que somos autossuficientes, em algum momento podemos fracassar, podemos vacilar na fé. Logo, precisamos estar firmados a nossa fé no cabeça. Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja, ele é o fundamento, ele é o alicerce. E não há homem algum, vivo ou morto na terra, que possa substituir. Igreja é você, igreja sou eu. Igreja é esse ajuntamento. Precisamos sim congregar, precisamos sim nos reunir, precisamos sim estar juntos um com o outro, ajudando, alimentando a fé dos irmãos, para que o corpo tenha saúde, para que o corpo tenha vida. Mas não podemos colocar nenhum modelo humano ou qualquer conceito nosso próprio, alguma ideia minha, sua, para alicerçar a nossa fé, e o que vai ocasionar, o que vai gerar um desânimo, desencanto com aquilo que é a igreja. A igreja verdadeira é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Essas pessoas juntas em um só propósito, uma só fé. A fé verdadeira é que compreende a igreja. E não esses 5 pontos deficientes aqui que eu coloquei, que estão, por assim dizer, trazendo esse desencanto, esse desânimo. Acredito que, de alguma forma, você vai ser edificado com esta palavra, você vai meditar. Pode curtir o vídeo, comentar, compartilhar, e nos veremos em breve, se assim o bom Deus permitir. Fica na paz. Um grande abraço.